Eles me chamaram de fábrica de bebês, então agora eles nunca mais vão me ver. Resumo: meus pais eram legais quando eu era criança, mas quando tentei estabelecer independência, eles me manipularam, ridicularizaram e abusaram mentalmente até que eu os cortei da minha vida. Eles não sabem disso, então este post é apenas para me lembrar do que eles fizeram quando eles vierem se arrastando para mim, chorando sobre o quão bons eles são como pais e como eu estou sendo terrível. Eu quero dizer primeiro que tive uma infância difícil, mas não por causa deles. Eu era uma criança feliz, tinha amigos e era um pouco adaptada. Mas éramos pobres, mudamos para diferentes partes dos Estados Unidos cerca de 2 vezes e meus irmãos e meu pai eram todos deficientes de diferentes maneiras. Meu irmão mais novo e meu pai eram com dificuldade de audição, minha irmã mais nova teve lesões cerebrais e nas costas devido à malformação de Chiari. Mas quando as coisas começaram a mudar mesmo foi quando eu estava no ensino médio, por volta do meu 3º ano. Conheci um cara e éramos melhores amigos e depois namoramos. Soiler, ele era uma pessoa terrível. Acabou comigo e minha irmã obtendo uma ordem de restrição contra ele e ambos os meus irmãos viram e ouviram coisas sobre mim que nunca deveriam ter sido expostos. Me formei no ensino médio, embora provavelmente não devesse ter feito com minhas notas. Tenho certeza de que meus professores apenas tiveram pena de mim. Depois de cerca de 1 mês, fui diagnosticada com TAR, ansiedade e depressão. Vai entender, quem poderia ter adivinhado? Comecei a tomar Adderall e funcionou muito bem. Por um dia. Então, isso acabou me levando a ter ataques de pânico o dia todo, alucinações vívidas e extremas, grandes problemas com um distúrbio alimentar e uma incapacidade de controlar qualquer emoção. Isso acabou me levando a bater na minha irmã mais nova em uma disputa envolvendo a máquina de lavar louça, algo que ainda hoje faria qualquer coisa para reverter, se pudesse. Eu não me lembro daquele período de 3 meses ou mais. Eu bloqueei a maioria das memórias porque elas eram tão mental e emocionalmente cansativas que só de pensar nelas me deixa deprimida. Mas na época, eu realmente pensei que meus pais estavam fazendo tudo o que podiam para me ajudar naquele momento. Eles poderiam ter feito mais, mas eu argumentei que eles estavam trabalhando e não tinham todo o tempo do mundo para me mimar, então eu deveria lidar com isso sozinha. Eventualmente, por conta própria, decidi fazer uma desintoxicação abrupta e passei por sintomas de abstinência que eram quase tão terríveis quanto os próprios medicamentos. Olhando para trás agora, percebi que a única maneira pela qual meus pais poderiam ter sido mais distantes seria se eles tivessem feito as malas e se mudado. Eles não conversaram comigo sobre nada, não me ajudaram a controlar os sintomas. Quando ataquei meus irmãos, eles não os protegeram de mim ou a mim mesma. Agora, aos 22 anos, em novos medicamentos, minha médica, que acabou de examinar meus registros antigos, ficou chocada porque eles me iniciaram com uma dose para adultos bem avançados em seu uso de Adderall, quando eu era uma usuária nova e sensível a medicamentos com apenas 18 anos. Ela me disse que me iniciaram com cerca de 25 mg quando normalmente prescreve cerca de 5 a 10 mg para novos usuários. Então eles não fizeram nenhum esforço para me defender durante esse período mentalmente traumático imediatamente após eu ter sofrido um trauma por quase 1 ano. Eles me levaram a uma terapeuta que percebeu que eu estava escrevendo uma história com uma autoinclusão óbvia e enredos muito influenciados pela minha vida cotidiana. Quando ela pediu para ver meus desenhos e tudo mais na próxima vez, minha mãe me retirou da terapia dizendo algo que ainda lembro até hoje. Eu não te mandei para lá para ela perguntar sobre suas histórias. Eu te mandei para lá para ela falar sobre como o seu ex te arruinou. Ela não está fazendo isso rápido o suficiente. Bem, chegando ao final do verão e mesmo que eu ainda estivesse lutando para sair de casa apenas para ir ao Walmart, eles me mandaram para a faculdade do outro lado do estado e basicamente lavaram as mãos de mim. Eu entrei no modo de sobrevivência, acreditei que meus pais estavam certos e que eu precisava disso, então fiz o meu melhor para fingir até conseguir. Eu não deveria estar lá, mas a longo prazo foi o que me salvou. Os amigos que conheci lá são algumas das pessoas que escolhi como família e conheci meu atual noivo lá através de amigos. Engraçado que eu não podia sair do campus.
Mesmo que meus pais morassem a cerca de 2 horas e meia de distância e não soubessem, foi preciso convencer um dos meus amigos a ir cerca de 2 horas em outra direção, e foi lá que conheci meu noivo. Meus pais realmente não gostavam do Connor. Mas eles gostavam do trabalho gratuito que ele fazia para eles e de como ele era maduro o suficiente para me manter na linha para eles. Agora eles poderiam delegar a direção e as emoções para ele, porque nunca se preocuparam em me ensinar a dirigir, conseguir um emprego ou regular minhas emoções. Connor conseguia fazer tudo isso muito bem, então eles deixaram ele me ensinar. Mas sempre que a ideia dele era mencionada como meu namorado, eles ficavam quietos. Eles não queriam que eu namorasse ninguém, não depois do meu ex. Eu pensei que era só preocupação deles comigo depois de um período traumático e fiquei grata por isso. Connor nos ajudou a nos mudar umas 5 vezes, ele fazia coisas gratuitas para meus pais o tempo todo e ele sempre foi respeitoso o tempo todo que os conheceu. Mas eventualmente eles se mudaram para a mesma cidade onde eu estava estudando e eu estava passando por uma fase difícil novamente. A Covid tinha chegado no final do meu primeiro ano e agora eles estavam morando aqui na minha cidade universitária e comecei a estudar meio online para o meu segundo ano. Morar com meus pais novamente foi um inferno. Eu já estava acostumada a viver em um dormitório e queria ir e vir como quisesse. Meus amigos me deram caronas e lutei para conseguir um emprego até que um dia me inscrevi mesmo assim e comecei a trabalhar em um McDonald's. Eu estava indo terrivelmente mal na faculdade, não queria mais estar lá. O ensino à distância era difícil para mim e eles não estavam fazendo nada para me ajudar. Eu estava lentamente ficando suicida novamente e não queria nada mais do que encontrar meu próprio lugar. Durante esse tempo, meu pai estava constantemente trabalhando horas extras. E um dia, quando eu estava provavelmente no meu pior, ele fez uma piada de que estava pegando todas as horas extras só para se afastar de mim. Ainda me lembro disso claramente. Eu estava declinando mentalmente e ficando cada vez mais errática à medida que o tempo passava porque estava caindo de novo e eles apenas sentavam e assistiam enquanto continuavam me julgando e fazendo comentários maliciosos. Até este ponto, eu não era conhecida por moda ou higiene. Eu estava constantemente consciente de mim mesma e não tinha controle do meu então nunca fui de me arrumar muito. Mas eu e o Connor íamos sair, então eu peguei meu vestido mais bonito, umas meias calças e minhas sapatilhas favoritas e fiz meu cabelo todo bonito e até tentei maquiagem. Eu me senti tão bonita e Connor me encheu de mensagens cheias de elogios enquanto ele estava a caminho de me buscar. Minha mãe e irmão chegaram primeiro. Minha mãe deu uma olhada em mim e me mandou trocar de roupa. Ela começou a rir e estava histérica com minha roupa. Ela não conseguia se acalmar e a razão pela qual ela estava rindo era porque eu sou uma garota de seios grandes e tinha engordado recentemente porque meu transtorno alimentar estava mudando de anorexia para comer compulsivamente. Nenhuma das minhas roupas me serviam. Eu estava em lágrimas e simplesmente coloquei minha calça jeans normal e meu moletom em quase 30 graus de temperatura e corri para o carro do Connor em lágrimas. Eles continuaram tentando me chamar de volta para casa, mas eu simplesmente fiz com que ele dirigisse sem falar com eles. Eu não fiquei na casa deles por quase 2 dias. Minha mãe passou aquela primeira noite me mandando mensagens de texto que eu estava exagerando e que nenhuma das roupas me servia e sim, ela poderia ter sido mais legal, mas honestamente eu preciso ser realista sobre minha moda se eu for tentar. Se você não percebeu até este ponto, minha mãe escolheu quase todas as peças de roupa que eu possuía. Porque eu não era mais anoréxica, ela ficava muito chateada sempre que eu mostrava minha pele. A vida diária estava piorando a cada dia, mas eventualmente eu abri comissões. Eu postei no Facebook para a família e ninguém respondeu, exceto minha avó distante do lado da minha mãe pedindo por uma peça incrivelmente difícil. Eu desenho principalmente mulheres bonitas em poses específicas com canetas ou lápis e só isso. Especialmente naquela época. Ela pediu um desenho de paisagem da casa da infância dela em aquarela realista sem nenhuma referência e que não via desde criança. Isso valia facilmente perto de $150, talvez mais, porque sou péssima em precificar comissões. Eu ofereci por $60,
Minha mãe perguntou se eu estava falando sério. Eu disse que não gostava dessa mulher ao ponto de não entrar em contato com ela propositalmente por quase uma década naquele ponto. E 2. Isso estava muito fora da minha zona de conforto que teria que aprender novas habilidades apenas para fazer isso. E é mais que a metade do preço. Então meu pai me mandou uma mensagem perguntando se eu estava falando sério. Isso se transformou em uma competição para ver quem poderia ser mais frio e quão rápido eu poderia sair de casa. Eu não estava agradável. Serei a primeira a admitir isso, eu estava mentalmente instável e atacando todos. Mas eu ainda era uma criança que se recuperava do efeito das drogas que foi prescrita em excesso e da indiferença emocional deles durante uma pandemia. Eu me mudei de emergência para morar com meu noivo, então namorado, e nosso amigo que nos apresentou e não falei com eles por uma semana. Esse é o início do padrão que eles continuam a puxar até hoje, independentemente da situação. Eles finalmente me mandaram mensagem de volta após uma semana e meia e agiram como se nada tivesse acontecido. Eles não me expulsaram, eu não tinha brigado com eles por dias naquele ponto e não tínhamos trocado alguns dos olhares mais maldosos e frases curtas de nossas vidas uns com os outros. Eles queriam falar sobre o jogo de futebol e coisas triviais em suas vidas. Eu não sabia o que mais fazer, era minha família e eles estavam me dando a chance de voltar depois de eu ter me preparado mentalmente para ser excluída para sempre naquele ponto. É claro que eu aceitei a Oliveira. Talvez falássemos sobre isso no futuro e riríamos de como fomos arrogantes. Tudo poderia mudar para melhor, talvez. Eu e meu noivo moramos lá por cerca de 1 ano antes de considerarmos mudar para a cidade em que nos conhecemos e em que ele cresceu. Sua família inteira morava lá e nosso apartamento atual estava cheio de traficantes de drogas, pessoas nos perseguindo pelo carro antigo dele e pessoas defecando no corredor. Naquele momento, era apenas uma ideia, nada concreto. Mas quando eu sugeri a ideia ao meu pai um dia quando ele estava me levando para casa, ele começou a falar sobre como eu me tornaria uma fábrica de bebês para Connor se eu me afastasse do meu sistema de apoio e como a família dele me transformaria em uma peça de xadrez, porque eu era uma pessoa mentalmente fraca demais para não ser influenciada por eles. Ele desabafou por um longo tempo, falou coisas aleatórias e disse que meio que se arrependeu de ter eu e meus irmãos tão jovem e de ter se mudado para o outro lado do país devido a problemas financeiros. Eu perguntei se ele acabará de dizer que se arrependia de nos ter e de morar neste estado, e ele respondeu, eu não disse isso, não coloque palavras na minha boca. Entrei em meu apartamento e chorei por algumas horas. Connor ficou irritado, mas otimista, porque pelo menos ele estava falando. Ambos ignoramos as partes ruins e tentamos seguir em frente, esperando que isso significasse que ele estaria aberto a conversar com mais frequência no futuro. Mudamos para a antiga casa do meu noivo, as coisas estavam bem por um tempo. Quanto mais tempo eu não morava perto da minha família, mais eu percebia que mentalmente não conseguia mais lidar com eles. Eles haviam sido tão cruéis e manipuladores. Lentamente, eu estava dando uma dieta de informações aos meus pais e estabelecendo meus limites. Houve muitos comentários maliciosos jogados em minha direção, eles usaram o Connor para mais trabalho durante esse tempo em vez de mantê-lo à distância e se recusaram a reconhecer que estávamos sérios e procurando morar juntos. Nada de significativo aconteceu por cerca de 1 ano e meio até o último ano. Agora estamos em 2022 e eu e Connor moramos juntos na maior parte dos 3 anos em que estamos juntos. Estamos morando em nossa própria casa, eu trabalho em 2 empregos e ambos estamos felizes. Estressados, mas felizes. Minha mãe mandou mensagem no nosso chat em grupo dizendo que eu deveria largar meus empregos e me mudar de volta para a cidade deles para me tornar carteiro, como meu pai. Ela jura que é um trabalho do governo com salário e benefícios governamentais e é o melhor que posso fazer como uma desistente universitária que trabalha em 2 empregos. Eu respondi que estava ganhando quase $1.300 por cheque com os 2 empregos, e que acabará de me mudar para minha casa, e que a cidade em que ela morava era absolutamente terrível. Lembra do meu antigo apartamento? Só tem isso disponível lá e eu não estava animada para voltar agora que morava em uma casa de 3 quartos completamente tranquila e minha.
Ela respondeu ligando para mim 4 vezes em um dia, mandando várias mensagens no chat em grupo spamando minha DM, além de mandar várias mensagens para Connor e ligar para mim novamente. Passei 2 dias ignorando-a antes de finalmente responder. Atendi suas ligações e ela passou quase todo o tempo em uma chamada de 15 minutos, que coloquei no viva voz para que Connor ouvisse, tentando me manipular me chamando de desistente universitária novamente dizendo que eu não estava feliz lá, que estava muito longe da família e que não havia motivo para eu viver lá. Especialmente porque meus empregos estavam me matando e não tinham os benefícios que o trabalho de carteiro tem como um emprego do governo. Eu não tive coragem, ou espaço verbal, para dizer a ela que o Serviço Postal dos Estados Unidos não é, na verdade, uma entidade governamental. Era de propriedade privada. Eu disse a ela que não precisaria de nenhum dos benefícios até os 26 anos. Eu tinha todos os supostos benefícios porque meu pai também tinha o mesmo trabalho. Ela ignorou isso e falou por cima de mim para tentar explicar o quão miserável eu estava naquela cidade. Eu disse a ela que precisava desligar e desliguei. Continuação no próximo vídeo.